Hoje estou trazendo um trecho do testemunho do criador da série The Chosen, o Dallas Jenkins, onde ele vai contar a história do seu fracasso antes do sucesso com The Chosen. E qual é o objetivo aqui? O objetivo é a gente sair desse vídeo entendendo tudo o que ele falou nesse trecho que a gente vai usar. E claro, aumentar o nosso vocabulário e continuar melhorando cada vez mais o nosso inglês. Então vamos lá? Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Gabriel e veja o quanto você consegue entender desse pequeno trecho do testemunho. I was home alone with my wife that day and we were crying and praying and confused because it had seemed so clear that God was involved in this process. It was so clear because so many things had happened that had made this work out so perfectly all the way up until this moment. And it caused us to doubt, it caused us to question. When at 4 o'clock in the morning, a message pops up on my computer and it's from my Facebook feed and it's from someone who I've never actually met. Didn't say hi, didn't say hello, didn't say heard about your movie. It just said, remember, your job is not to feed the 5,000. It's only to provide the loaves and fish. And I said, that's so bizarre. You know, what led you to ask me that or to tell me that? And he said, it wasn't me. God just wanted me to share that with you. It's emotional even remembering it now. E aí, assistiu, prestou atenção, conseguiu acompanhar? Olha só, uma vez que o nosso objetivo é sair daqui entendendo tudo o que foi dito, tudo o que ele falou nesse trecho, a pergunta que resta é a seguinte: você conseguiu entender? Pelo menos a maior parte ali, não precisa ser palavra por palavra, mas você conseguiu acompanhar, conseguiu pegar a ideia, você conseguiria me dizer o que foi que ele falou ali mais ou menos, qual é o teor, qual é o cerne da questão ali? Porque se você não conseguiu, então um dos principais motivos é o quê? Tanto a questão de pronúncia, porque ele fala um pouco rápido, não é que fala rápido, mas fala com conexão, então isso dificulta um pouco mais, porque a fala normal do dia a dia é assim que um nativo vai falar, e também por questões de vocabulários que talvez ele tenha usado e você não conhece. Dito isso, você está aqui diante de uma oportunidade de elevar o seu inglês, aprender esses vocabulários que te impediram de entender o conteúdo, se familiarizar com eles, prestar atenção mais na pronúncia, para você elevar a sua capacidade de entender o inglês. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então você topa continuar nessa jornada comigo? Se sim, então vamos seguir em frente. E como eu sempre faço, é sempre bom que a gente tenha o texto, né, que é a transcrição do que a pessoa está falando. Então você acabou de ouvir, de assistir, na verdade, o vídeo. Se você teve certa dificuldade para entender, não entendeu 100%, agora a gente vai para o próximo nível, que é estudar o texto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar agora só a parte do áudio, não vou colocar o vídeo de novo. O vídeo a gente vai assistir lá no final, onde você já vai conseguir entender tudo depois de a gente estudar isso aqui. Então acompanha agora o áudio só dele falando com o texto aí na tela. I was home alone with my wife that day and we were crying and praying and confused because it had seemed so clear that God was involved in this process. It was so clear because so many things had happened that had made this work out so perfectly all the way up until this moment. And it caused us to doubt, it caused us to question. When at 4 o'clock in the morning, a message pops up on my computer and it's from my Facebook feed and it's from someone who I've never actually met. Didn't say hi, didn't say hello, didn't say heard about your movie. It just said, remember, your job is not to feed the 5,000. It's only to provide the loaves and fish. And I said, that's so bizarre. You know, what led you to ask me that or to tell me that? And he said, it wasn't me. God just wanted me to share that with you. It's emotional even remembering it now. O negócio é tão acelerado aqui que fica até difícil marcar o texto aqui para te ajudar a acompanhar aí junto com o áudio. Mas enfim, você acabou de ouvir o áudio mais uma vez, acompanhando o texto agora. Muita gente, depois que tem o contato com o texto, acaba entendendo um pouco mais, apesar de que o negócio ter sido meio que acelerado, mas acaba entendendo um pouco mais. Para você entender mais ainda isso, de preferência entender o conteúdo por completo, você precisa estudar um pouco mais, porque quando você se depara com um conteúdo diferente, a chance de você encontrar muitas palavras novas é grande. Então talvez
é o que tem acontecido aqui, e isso é uma oportunidade extraordinária para elevar o seu inglês. Então vamos lá? Olha só, nós temos aqui o título que eu intitulei aqui o seguinte: Dallas Jenkins Testimony. Dallas Jenkins Testimony. E o que ocorre aqui? Eu vou descer aqui para a gente começar a trabalhar a partir daqui de baixo. Então, esse título está dizendo o seguinte: o testemunho de Dallas Jenkins. Simples assim. O que ocorre aqui? Nós temos o nome dele, né? Dallas Jenkins. Observa que tem um apóstrofo aqui. Esse apóstrofo está indicando posse. Aqui viria um S, que é o S que de fato indica posse. Mas o que ocorre aqui? Esse S ele está simplesmente sendo ignorado. Então fica só o apóstrofo aqui, e a gente compreende que é parte daquele S que indica posse. Então fica só o Dallas Jenkins Testimony. Se o S tivesse aqui, a pronúncia ficaria mais ou menos assim, ó. Dallas Jenkinses Dallas Jenkinses Testimony. Mas aí você nem precisa deixar esse S, então fica só Dallas Jenkins. Por que ficaria Dallas Jenkinses? Porque o nome dele já termina com esse S aqui, Jenkins. Então, com mais um S, Jenkinses. Dallas Jenkins Testimony. Mas aqui da forma que está, Dallas Jenkins Testimony. Ok? Então é o testemunho de Dallas Jenkins. Para quem não sabe, não entende muito bem dessa questão aqui do apóstrofo, com esse S indicando posse, seria isso aqui, ó. Sem essa redução, porque na verdade é uma redução isso aqui, né? Você reduz da frase completa para ficar isso aqui, ó. E que redução é essa? Sem redução, o que seria? Seria isso aqui, ó. The testimony of Dallas Jenkins. The testimony of Dallas Jenkins. Então, para não dizer the testimony of Dallas Jenkins, então você tira esse the aqui e tira o of. Então fica Dallas Jenkins Testimony. Entendendo essa parte aqui, agora vamos para outra parte do texto em si. Aí a gente vai ouvir, acompanhar o áudio de cada parte e a gente vai discutir um pouco a respeito de cada uma. Então ouve aí junto comigo. I was home alone with my wife that day and we were crying and praying and confused because it had seemed so clear that God was involved in this process. Então agora, começando a nossa jornada de compreensão, falei agora igual um Mazzaropi em um dos filmes dele, a nossa jornada. Então o que ele diz aqui? Eu estava em casa sozinho com minha esposa naquele dia. Então é isso aqui o que corresponde. I was home alone with my wife that day. E estávamos chorando e orando e confusos, porque parecia tão claro que Deus estava envolvido nesse processo. E óbvio, aqui eu preciso dar um pano de fundo aqui geral, principalmente se você não viu esse vídeo dele, talvez você não acompanhe a série, não sabe exatamente do que acontece. Aqui está se tratando do Dallas Jenkins, como eu disse na introdução, que é o criador da série The Chosen. É uma série que relata sobre a vida de Jesus, e antes dele criar essa série, ele já produzia filmes, e aí o último filme dele, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, produzido, acho que Hollywood estava envolvido nisso aí, foi um fracasso danado, e a partir daí que toda a coisa se desenrola, e logo depois começou a surgir o The Chosen, que de um fracasso, ele saindo de um grande fracasso, vergonha e tudo mais, frustração, para o sucesso que tem sido essa série que ele criou. Então basicamente é isso, ele está contando essa experiência, e ele estava vendo os números. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, você pode assistir depois o testemunho completo, que eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Mas só para te ajudar a acompanhar aqui o nosso raciocínio, a gente entender melhor o que está rolando. E aí ele conta que estava vendo os números lá no computador dele, do resultado desse filme, que estava um fracasso total. E aí ele preocupado, analisando no que ele errou, 4 da manhã, como você vai ver aqui, e do nada uma mensagem surge de alguém falando a respeito desse fracasso que ele teve, como se fosse ali o que pareceu ser de fato mesmo uma mensagem de Deus para ele,
como Deus usando alguém para mandar essa mensagem para ele que você acompanhou aí também já nesse áudio. Então, basicamente é esse o pano de fundo, não vou me ater mais nesses detalhes aí, porque você pode assistir depois. Então, é isso que ele diz. Eu estava em casa sozinho com minha esposa naquele dia, nesse dia que aconteceu, que ele recebeu essa mensagem inusitada, e estávamos chorando e orando e confusos, porque parecia tão claro que Deus estava envolvido nesse processo. Aqui ele quer dizer o quê? Que as coisas estavam indo tão bem na produção desse filme, de todo o trabalho em si, que eles acreditavam, estava claro para eles de que Deus estava nesse processo. Afinal de contas, até aqui está dando tudo certo. Mas depois que o filme foi lançado, aí fracasso total, aí eles começaram a indagar sobre isso, como a gente vai ver aqui. Então esse é o pano de fundo. Legal a gente entender assim, dessa forma, ter todo esse panorama do conteúdo que a gente está utilizando para aprender inglês, fica até mais fácil de a gente entender e mais interessante também. Pois bem, aqui nós temos, eu marquei só um vocabulário nessa parte, que é o had seemed. Had seemed. Aqui é uma construção do past perfect. Nós temos o present perfect e o past perfect. Aqui é exatamente o que está acontecendo. O past perfect é como se fosse, na verdade né? São dois passados, é um passado composto, né? Ou seja, aqui, quando se usa esse past perfect, está relatando dois acontecimentos passados. É um acontecimento que aconteceu antes de um outro que já passou também. Então você está aqui no presente contando algo, um ocorrido, um evento passado antes de outro que também já passou. O primeiro evento passado é o quê? É o que ele estava ali na situação, estava em casa sozinho com a esposa dele. No momento em que ele está contando, isso já é passado. E quando isso estava ocorrendo, que hoje para nós é passado, já tinha ocorrido uma outra coisa também, que é passado para nós igualmente. Então são dois passados, dois eventos. E aí essa estrutura past perfect narra essa linha de tempo com perfeição, o que o past simple não seria capaz de dar esse detalhamento para nós. Então basicamente é isso que está acontecendo aqui. Quando ele diz had seemed, parecia claro que Deus estava nesse negócio, que Deus estava nesse processo. Parecia. Mas quando a gente traduz só para parecia, esse had seemed, não fica tão claro. Agora, quando você diz tinha parecido, olha, já começa a ficar mais claro, né? Então, esse had seria o tinha. O seemed, parecido. Tinha parecido. É essa situação que o past perfect ele vem trazer para nós. Então, aqui foi só esse vocabulário que eu marquei. Óbvio, pode ter mais outros vocabulários aqui que para alguns vai ser novo, como por exemplo a palavra wife, que é esposa, né, ou mulher, e outras também como praying, que é orando, ou confused, confuso, e por aí vai. Mas aqui eu só marquei esta, e você pode fazer o seu próprio exercício aí de marcar a palavra que é nova para você, contextualizar ela, ou seja, colocar ela inserida numa frase. Ao invés de anotar só a palavra, anota uma frase onde ela esteja inserida. Pode ser a frase aqui mesmo do conteúdo. Por exemplo, se a palavra involved, que é envolvido, for nova para você, você pode marcar essa frase toda aqui, ó. So clear that God was involved in this process. E aí você aprende dentro de contexto sempre. Essa parte aqui ficou clara para você? Ficou ok aqui? Ficou? Então vamos ouvir mais uma vez e depois a gente segue em frente. I was home alone with my wife that day and we were crying and praying and confused because it had seemed so clear that God was involved in this process. Ok, então só reforçando aqui a nossa tradução, ele diz, eu estava em casa sozinho com minha esposa naquele dia. Então tá vendo aqui, ó, wife, esposa, poderia ser com minha mulher. E estávamos chorando e orando e confusos, porque parecia tão claro que Deus estava envolvido nesse processo. Então ele diz, and we were crying. We were crying. Ele não disse we was. Ele diz we were. Por que we
were, por que esse were e não was? Porque was, aqui a gente está falando de verbo to be, ele é utilizado para a primeira pessoa, I was, para a terceira pessoa, que é o he was, she was e o it was. O were é a forma plural, you were, e o you no sentido de vocês, no plural, you were também, e they were, e we were. Isso aqui é verbo to be. Eu sei que muita gente tem dificuldade com esse tipo de detalhe aqui. Para você que tem dificuldade com o verbo to be, vou deixar aqui linkado na descrição um vídeo onde eu cubro todos esses detalhes sobre o verbo to be, que envolve todas essas dificuldades que a galera tem. Então eu recomendo muito que você vá lá depois e assista esse vídeo, porque vai valer a pena. O problema com o verbo to be, qualquer dúvida que você tenha, será resolvida nesse vídeo. É um vídeo de conteúdo mesmo, não é nada ali engambelação. Eu entrego o conteúdo mesmo, tanto é que tem lá acho que é 52 minutos de conteúdo sobre o verbo to be. Você vai sair de lá, ó, uma uva com relação a verbo to be. Fica aí a recomendação para você, vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui abaixo para você assistir depois, hein? Vale muito a pena. Então a gente conclui essa parte aqui, já entendemos a primeira coisa aqui, né? A gente já sabe que ele estava em casa sozinho com a esposa. E eles estavam o quê? No estado emocional ali de choro, chorando, estavam também orando, estavam confusos porque eles viram uma coisa, acreditaram uma coisa e agora com esse resultado parece ser o oposto do que eles estavam observando e acreditando. Pois bem, e só uma pausa rápida antes de a gente dar continuidade com o nosso conteúdo aqui. De repente você já está numa fase aí na sua jornada do estudo de inglês, onde você já notou que talvez seja a hora de você dar um passo além. De repente você já está até pesquisando sobre algum curso. Então saiba que aqui no canal eu sempre recomendo um bom curso completão que vai do básico ao avançado, que possui uma metodologia que você pode aprender inglês até 6 vezes mais rápido, com foco muito forte em conversação. Caso você queira dar uma olhada, é o curso do Gabriel Becker, o meu xará. Então o link vai estar aqui na descrição, vale muito a pena você conferir. Quer saber como tudo funciona? É só você vir aqui na descrição, vai ser o primeiro link e você vai ter todos os detalhes a respeito desse curso. Então sugiro que você vá lá e confira, porque é um curso muito completo e vai te atender bastante, ok? Então, dando continuidade agora aqui ao nosso conteúdo, vamos ouvir essa parte aqui. It was so clear because so many things had happened that had made this work out so perfectly all the way up until this moment. And it caused us to doubt, it caused us to question. Ok, aqui a gente tem mais uma compreensão. Então ele diz, estava tão claro, ele repete de novo, estava tão claro, porque aí ele vai justificar aqui por que eles viam, enxergavam que a situação, que estava tão claro que Deus estava nesse processo. Por quê? Porque tantas coisas que tinham acontecido, que tinham feito isso dar certo tão perfeitamente, todo o percurso até este momento. Então tinha muitas coisas ali demonstrando que Deus estava nesse negócio, nesse processo. É isso que ele quer dizer em outras palavras. A gente teve muitos sinais no percurso. E aí ele conclui dizendo, e nos fez duvidar, nos fez questionar. Então eles tinham essa certeza e agora com esse fracasso do lançamento do filme, que foi um fracasso total, os números não batiam, e aí agora nos fez duvidar, nos fez questionar. Ou seja, será que Deus realmente estava nesse processo? Tudo indicava que sim, mas será que ele estava? Agora a gente vai aqui para a seção de vocabulário. O que eu marquei aqui? Eu marquei 3, né, apenas. Aqui nós temos o primeiro, que é um phrasal verb, que é o work out. Workout. Esse workout, ele pode significar algumas coisas dependendo do contexto. Mas o que a gente faz? A gente fica com o contexto em que a gente está, a gente se atém ao nosso contexto para a gente não se perder. Mas, por exemplo, ele pode significar exercício físico mesmo. Mas, no nosso caso aqui, ele está significando dar certo, no sentido até de funcionar. Aqui ele vai aparecer quando ele diz o seguinte, ó, that had made this work out so perfectly. Então, que fez isso dar certo tão perfeitamente, workout, dar certo nesse caso aqui. E a próxima palavra, que ele usa-se uma expressão, né? All the way up. All the way up. O
que ele quer dizer aqui com all the way up? Que ele vai logo em seguida dizer isso, né? All the way up until this moment. Então ele vai dizer so many things that had happened. Tantas coisas que tinham acontecido that had made this work out so perfectly. Que fez isso, né, dar certo tão perfeitamente. All the way up until this moment. All the way up. Aqui quando ele diz all the way up, esse all the way é literalmente todo o caminho, todo o percurso. All the way. E esse up aqui, quando ele adiciona esse up, a gente pode encarar como até, então all the way up, todo o caminho até, mas ele vai mais além do que simplesmente até, porque aqui esse up, ele introduz nessa questão esse sentido de movimento, de um progresso, de uma progressão acontecendo. All the way, todo o caminho, todo o percurso até. Então, até uma situação acontecer. Então, ele, além de você poder encarar esse up como até, ele enfatiza, ele dá mais importância a esse processo, a essa linha de tempo, essa progressão de acontecimento. E mais adiante, você observa que ele diz também until. Esse until também significa até. E aí, se você fosse traduzir o up e o until como até, então seriam dois, né? Não faria sentido. Ficaria mais ou menos assim. Por todo o caminho até esse momento. Mas não é isso que a coisa quer dizer. Embora, como eu falei, o up é como você pode encarar ele como um até, mas aqui, nesse caso aqui, ele está mais com a função de indicar para você essa progressão, todo esse processo. Aí você desemboca no until, que é o até. Então, todo o caminho, todo o percurso. E mais adiante nós temos a palavra doubt. Doubt, não é daubit, né? Pronunciando o bi, não é daubit. Você não vai observar pessoal pronunciando daubit, e sim doubt, doubt, com esse bi silenciado, doubt, que é dúvida, duvidar. E aí ele vai usar mais no final. And it caused us to doubt. And it caused us to doubt. Aqui tem conexão, né? Ele diz and it caused us, das. Ele não diz caused us. Ele diz caused us to doubt, caused us to question. Então é isso aqui. Doubt, dúvida, duvidar. Isso aí o contexto é que vai determinar. Pois bem, então ficou compreendido isso aqui? Ele diz it was so clear. Estava tão claro. Because so many things that had happened. Esse had happened, aqui também nós temos aqui um past perfect, que tinha acontecido, que é basicamente o que aconteceu anteriormente. Nós temos dois passados aqui, né? Hoje, contando agora no presente, a gente está relatando dois passados. Então, tinha acontecido. E aí ele continua, né? That had made this, that had made, outro também, ó, que tinha feito this work out so perfectly, que tinha feito isso funcionar, dar certo, né? Tão perfeitamente, all the way up until, todo o caminho nesse percurso até this moment, esse momento. And it caused us to doubt, e nos fez questionar, nos fez duvidar, aliás. E caused us to question, nos fez questionar. Ouve aí. It was so clear because so many things had happened that had made this work out so perfectly all the way up until this moment. And it caused us to doubt, it caused us to question. Ok, né? Então, estava tão claro porque tantas coisas que tinham acontecido, que tinham feito isso dar certo. Então você poderia até traduzir, porque tantas coisas tinham acontecido, tinham feito isso dar certo tão perfeitamente, todo o percurso até este momento, e nos fez duvidar, nos fez questionar. Fechando isso aqui, agora a gente vai para a próxima parte aqui. Olha só, se você está gostando do tipo do conteúdo aqui, desse estilo, saiba que tem também material, bastante material já na área de membros aqui do canal, onde você vai encontrar, você vai ter acesso a muito conteúdo ali que vai te ajudar bastante a desenvolver o seu inglês. Lá eu cubro também conversas reais, onde acontecem muitos connected speeches, essa questão de pronúncia, muitos vocabulários. Então tem muita coisa que você pode aprender lá. Caso você queira ter acesso a esse conteúdo exclusivo, é só você vir aqui na descrição do vídeo
e você vai ver lá, seja membro ou área de membro, algo nesse sentido, e tem um link, basta você clicar nesse link para você se inscrever. Vai valer muito a pena e você também vai estar aqui apoiando o canal, contribuindo para que eu continue sempre trazendo conteúdos de qualidade para você, ok? Dito isso, vamos dar continuidade na nossa compreensão aqui. Vamos ouvir. And at 4 o'clock in the morning, a message pops up on my computer, and it's from my Facebook feed, and it's from someone who I've never actually met. Aqui ele diz o seguinte: e às 4 horas da manhã, uma mensagem aparece no meu computador, e é do feed do Facebook, e é de alguém que eu nunca, na verdade, conheci. Então, vamos imaginar o cenário aqui. Imagina, ele está ali, diante de um fracasso total, analisando os números e vendo que está cada vez indo de mal a pior, já demonstrando o que vai ser dali para frente, esse fracasso total. Ele está até 4 horas da manhã acordado, analisando os dados. Ele diz nesse vídeo que ele está ali 15 ou 16 páginas no Word ali, analisando tudo onde ele pode ter errado. Então ele descreve que está ali chorando, orando, ele junto com a esposa, e eles dois confusos do porquê que deu errado, sendo que parecia, estava dando sinal desde o início de que Deus estava nesse processo. Em outras palavras, se Deus está no processo, por que deu errado? Não tem como dar errado. Então, muita confusão, muita frustração. E do nada está ele ali, trabalhando, e com todo esse clima, uma mensagem do nada aparece. Uma mensagem totalmente inesperada de alguém, como ele diz, que nunca conheceu de fato. Amigo ali de Facebook, como você sabe como é que é, né? Vai adicionando as pessoas, mas você não tem aquela interação mesmo forte de conhecer a pessoa com a maioria de quem a gente, né, que está ali como amigo do Facebook. Então, de alguém que ele de fato não conhecia, e essa mensagem aparece. Então vamos ver que mensagem foi essa que a pessoa passou para ele. Aqui nessa parte nós temos de vocabulário, ele usa o phrasal verb pop-up. Pop-up. Esse pop-up significa aparecer, surgir, geralmente num sentido assim já repentino, né? Aquela coisa aparece repentinamente. E essa palavra, esse phrasal verb pop-up, hoje em dia, principalmente no meio da internet, é muito mais comum, muito mais popular, que se refere ao quê? Quando, por exemplo, você está ali acessando, navegando em algum site, lendo alguma coisa, e do nada uma propaganda aparece, ou um texto, uma caixa de diálogo, alguma coisa assim aparece, interrompendo a sua leitura, por exemplo. Então, esse ato de aparecer ali, é pop-up. Pop-up. Então, aparecer repentinamente, você poderia encarar dessa forma também. Mas simplesmente aparecer, surgir. E quando ele usa isso aqui, quando ele diz: And at 4 o'clock in the morning, a message pops up on my computer. Às 4 da manhã, uma mensagem aparece, surge, do nada, repentinamente, no meu computador. Pois bem, então, pop-up, aparecer, surgir. E mais adiante nós temos uma outra estrutura aqui, que é o I've. Esse I've é uma contração do I have. E ele vai usar essa estrutura quando ele diz aqui, ó, and it's from someone who I've never actually met. Who I've never. Ele diria who I have never, para encurtar mais isso, who I've never. E essa estrutura I have met é um present perfect. Nós vimos past perfect, né, que geralmente relata ali dois passados, né, um passado composto, e aqui present perfect. O present perfect ele vai indicar algo que aconteceu no passado, mas que tem relevância no presente agora, ou algo que você pode encarar também, algo que deu um pontapé inicial lá no passado e vem acontecendo até o presente momento. Então, present perfect, ele vai passar essa linha de tempo para a gente também. Então, who I've never actually met, ele diz alguém que nunca, desde que, sei lá, tive o primeiro contato no Facebook, no sentido de se tornou amigo no Facebook. Vamos pegar isso aí como um ponto de partida. Então, de lá para cá, eu nunca, na verdade, conheci essa pessoa. Então, é isso que o Present Perfect ele consegue passar para nós como linha de tempo, ok? Então, entendido aqui, eu sei que pode ter palavras novas aqui para você,
mas é bom você fazer o seu próprio exercício, ok? Você anotar aí essas palavras, porque isso te dá mais intimidade quando você mesmo vai ali e anota. Isso marca muito mais ainda do que você aprender passivamente as palavras. Então é muito bom você fazer esse exercício também. Então, para fechar isso aqui, vamos ouvir mais uma vez essa parte. And at 4 o'clock in the morning, a message pops up on my computer, and it's from my Facebook feed, and it's from someone who I've never actually met. E às 4 horas da manhã, uma mensagem aparece no meu computador, e é do feed do Facebook, e é de alguém que eu nunca, na verdade, conheci. Beleza, então aqui a gente já entendeu bastante coisa, já está dando para acompanhar o que ele está relatando. Agora vamos para a nossa próxima parte, para a gente entender mais um pouco isso aí. Didn't say hi, didn't say hello, didn't say heard about your movie. It just said, remember, your job is not to feed the 5,000. It's only to provide the loaves and fish. Aqui ele relata o seguinte, que então essa mensagem aparece de alguém que ele não conhece de fato, e o conteúdo da mensagem, ele diz o seguinte, que a pessoa já chega diretão, dizendo, não disse ei, não disse olá, não disse ouvi sobre o seu filme. Aqui ele está falando do filme que ele produziu e foi um fracasso total. Então é disso aqui que está se tratando. Então ele diz que a pessoa abordou dessa seguinte forma, não disse ei, não disse olá, não disse ouvi sobre o seu filme, apenas disse, lembre-se, seu trabalho não é alimentar os 5.000, é apenas fornecer os pães e os peixes. E óbvio aqui, está se tratando, aqui fazendo uma referência à passagem bíblica lá nos evangelhos, onde Jesus alimentou uma multidão, né, de 5.000 pessoas com pães e peixes, né? É a multiplicação, o milagre ali que aconteceu, a multiplicação dos peixes e pães. Então aqui é uma referência direta a esse acontecimento. Para você entender melhor o porquê dessa referência aqui, eu sugiro que você vá lá e assista o vídeo completo dele e você vai entender melhor essa situação aqui, ok? Então, basicamente, é uma referência aos evangelhos, a passagem dos evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, que é onde relata coisas ali semelhantes. E aqui, principalmente, ele faz menção a Mateus, não vou lembrar a passagem agora, o capítulo, mas basicamente é em Mateus aqui. Pois bem, então dito isso, isso aqui comunica diretamente com ele, com Dallas Jenkins, a situação dele ali. Ele sabe o que a pessoa estava dizendo. Ele sabe o que significava essa mensagem aqui. Então, por isso que eu falo, para você ter um entendimento maior ainda do que está por trás disso aqui, é bom você ir lá assistir. Então isso foi a mensagem que ele recebeu, um tanto assim, né? Você não tá esperando, como assim? Do nada esse cara manda essa mensagem para mim, manda uma dessa para mim. É no mínimo estranho, como ele vai dizer, mais à frente a gente vai ver. Agora, na questão de vocabulário, temos a palavra aqui, heard. O heard é ouviu, ouvia, é a palavra hear no passado. Então nós temos hear, ouvir, ouve e o heard, ouviu, ouvia. E ele vai aparecer quando ele diz aqui, ó, didn't say heard about your movie, ouvi sobre o seu filme, heard. E temos a palavra feed, que significa alimentar. E ele vai utilizar quando diz aqui, ó, remember, your job is not to feed the 5,000. Your job is not to feed the 5,000. Feed, seu trabalho não é alimentar os 5.000. Então, feed, alimentar. E antes foi utilizada essa palavra feed para se referir à rede social Facebook, né? Feed do Facebook, que também tem essa mesma coisa de alimentar. Então, vai se retroalimentando ali o tempo todo, aparecendo novas notícias, novos conteúdos. Então, é nesse sentido também de estar sempre alimentando ali aquela sessão com conteúdos novos o tempo todo. E em seguida temos a palavra loaves. Loaves, que como você pode ver significa pães. Ela é o plural da palavra loaf. Loaf, pão, e loaves, pães. E ela vai aparecer quando ele diz it's only to provide the loaves and fish. E uma coisa curiosa que, olha, fish
é plural aqui, ó. Olha, pães e peixes. Peixes no plural. Mas aqui não tem acréscimo de S nem nada. Aqui ele está tanto para plural quanto para singular. O contexto aqui diz que ele é plural, mas ele por si só você não consegue identificar se é plural ou singular. Então, na maioria dos casos, quando você for dizer peixe no plural, vai ser a mesma coisa, fish, tanto para singular quanto para plural. E existem casos específicos em que a palavra peixe vai significar, ele vai receber um S, então vai ficar fishes, fishes. Mas é quando se trata de espécies diferentes de peixes. Por exemplo, olha só essa frase, vou colocar essa frase aqui, ó, para você entender. The ocean is full of different fishes. Então, o oceano está repleto ou está cheio, completo de diferentes espécies de peixes. Então, aqui ele está no plural, na sua forma plural, mas é algo muito pontual, muito específico, quando está falando de mais de uma espécie de peixe. Só que no geral aí, vai ser basicamente da forma que você está vendo aqui, ó. Fish, tanto para singular quanto para plural, ok? Você tem ali, quer dizer que você tem 2, 3 peixes, então vai ser fish mesmo. Agora, se você está especificando, está falando de espécies, aí vai ser da forma que você viu no exemplo aqui. Pois bem, dito isso, agora a gente vai concluir essa parte para a gente dar seguimento. Didn't say hi, didn't say hello, didn't say heard about your movie. It just said, remember, your job is not to feed the 5,000. It's only to provide the loaves and fish. Então aqui ele começa dizendo, né, didn't say, mas é porque ele omitiu o he, né, mas é o que seria isso. He didn't say hi, he didn't say hello, he didn't say heard about your movie, como se fosse isso, mas você não precisa dizer o he para comunicar a situação aqui. Ou você poderia dizer he só no começo. He didn't say hi, didn't say hello, didn't say heard about your movie. Mas o he está ali implícito. Interessante isso, né? E aqui está it just said. It just said. Percebe que ele não disse he just said, já que está falando da pessoa que mandou a mensagem. Não, ele só diz it just said. Ele usa esse pronome aqui, que é utilizado para coisas e animais, né? It just said. Na verdade, aqui é como se ele estivesse já focando na mensagem. Então a palavra, a mensagem, aliás, então esse it aqui estaria representando a mensagem. A mensagem só dizia na mensagem. Aí ele continua. Remember, lembre-se. Então é como se fosse um recado de Deus para ele, né? Ele está ali lutando, tentando entender o que aconteceu, né? Deus parecia estar no processo e aí ele recebe do nada essa mensagem num momento bem baixo dele. Então, remember, lembre-se, your job is not to feed the 5,000. Seu trabalho não é alimentar os 5.000. It's only to provide the loaves and fish. É apenas prover, providenciar, trazer os pães e os peixes. E aí o milagre deixa comigo que eu faço. É como se fosse isso que a mensagem queria dizer. Agora, para concluir, a gente vai para esta parte aqui. Vamos ouvir o que ele vai dizer. Acompanha junto aí comigo. And I said, that's so bizarre. You know, what led you to ask me that or to tell me that? And he said, it wasn't me. God just wanted me to share that with you. It's emotionally remembering it now. Então aqui ele fica até um pouco emocionado. Ele diz o seguinte: claro, é estranho você receber uma mensagem assim que comunica diretamente com o que você está com o que você está passando, com todo o seu contexto. Você entende a mensagem, você sabe o que está querendo dizer ali. Então, e eu disse, isso é tão bizarro. Por que ele disse que é tão bizarro? Porque a mensagem bate certinho com a situação. Então, como que essa pessoa que ele mal conhece sabe disso tudo ali? Nesse detalhe assim, comunicando essa mensagem em poucas palavras, mas sendo tão cirúrgico, sendo tão preciso. Por isso esse bizarro, né? E eu disse, isso é tão bizarro, sabe? O que te levou a me perguntar isso? Ou a me dizer isso, né? Como assim? Como que do nada você me diz uma coisa dessa? E ele disse, não fui eu. Deus só queria que eu compartilhasse isso com você. E aí ele conclui dizendo, né, já emocionado,
É emocionante lembrar disso agora. Beleza, então aqui compreendemos o que todo esse trecho que você ouviu, que você assistiu na verdade do vídeo, o trecho que eu trouxe aqui, a gente já compreendeu tudo. Então já vimos alguns vocabulários, talvez vocabulários que você nem conhecia, agora você já teve o primeiro contato com esse vocabulário e é assim que a gente vai melhorando o nosso inglês. É importante você estar sempre encontrando conteúdos novos. Você está sempre encontrando palavras novas, coisa que você não entende muito bem. E ali está a oportunidade para você aprender. E na seção de vocabulário, eu anotei a palavra bizarre, bizarre, que é bizarro. A sonoridade da palavra ali ela é bem parecida na bizarre e bizarro. E aí ele poderia utilizar para comunicar nessa mesma intensidade, ele poderia utilizar outras palavras, como por exemplo, ele disse that's so bizarre. Ele poderia ter dito that's so weird. That's so weird. Isso é tão estranho. A palavra weird é estranho. Ou strange. That's so strange. Ou ainda that's so crazy. That's so crazy. Isso é tão louco. Ou ainda that's so surreal. That's so surreal. That's so surreal. Isso é tão surreal. Mas aí ele utilizou that's so bizarre. That's so bizarre. Que parece ser ainda um pouco mais intenso, né? Então nós temos aí a palavra bizarre. Bizarre, bizarro. E mais adiante nós temos também a palavra led. Led, que significa que guiou, liderou, conduziu, levou. Então foi traduzido para levou, né? O que te levou a me dizer isso? Quando ele diz aqui, ó, what led you to ask me that? Então, what led you? O que te levou? Esse led que está no passado é dessa palavra aqui, ó, lead, que significa liderar, guiar, conduzir, levar. Tem várias aplicações aqui e depende muito do contexto. Então, lead, presente, e led. E por último, a palavra emotionally. Emotionally, que significa emocionante. Ela vai aparecer aqui quando ele diz it's emotionally remembering it now. It's emotionally. É emocionante lembrar disso agora. Só que, assim, essa palavra, na forma que ele utilizou aqui, é óbvio que na conversa, na fala natural ali, você não vai seguir as ordens certinhas. Você vai falar de forma errada muitas vezes, só que é aquele errado natural, sabe? É o natural. Não é um errado, aquela coisa gritante. Não, é um errado natural, esperado e que é legal, deixa fluido nesse sentido. Aqui parece que é isso que acontece, porque quando você vai falar, muitas vezes o que você tá para falar ali, ou na sua mente, você acaba se interrompendo, você muda, você decide ali enquanto você está falando, você ia seguindo uma direção falando uma coisa e na sua mente ali muito rápido, em milésimos de segundo, você decide falar de outra forma. Aqui me parece que foi o que aconteceu, porque ele vai dizer, depois você, quando eu colocar aqui de novo, você coloca aí no mais lento aí no YouTube para você tentar perceber isso. Parece que ele vai dizer algo mais ou menos assim, ó. It's emotionally remembering. Quando ele vai dizer a palavra remembering, eu percebo um som de V, como se ele dissesse remembering, remembering. Então, it's emotionally remembering, me fazendo supor, como tá uma estranheza aqui essa construção, it's emotionally remembering it now. Aqui eu esperava emotional, it's emotional remembering now. Parece que faz mais sentido esse emotional remembering it now. Mas não, ele diz emotionally, o que me faz pensar de que ele estava em mente ou alguma outra coisa. Então, it's emotionally, diria mais algo que começa com a letra V, mas ele desiste na hora ali e já vai para remembering now. Me parece, talvez não tenha nada a ver, mas é só um detalhe aqui que em ouvindo eu percebi esse som do V. É como se ele dissesse, sei lá, it's emotionally very hard. Sei lá, de repente esse V ele viria um very hard. Remembering now. Aí a estrutura ficaria até um pouco mais concisa, sei lá, talvez. Então, it's emotionally very hard remembering it now. Então ficaria
é emocionantemente muito difícil lembrar disso agora, né? It's emotionally very hard. Ou vivid. Quem sabe? Emotionally vivid. Remembering it now. Então, é emocionantemente vívido lembrar disso agora. É só uma suposição para esse v, esse som v, que ele parece que ia dizer, né? Logo em remembering. It's emotionally remembering it now. It's emotionally remembering it now. Como se ficasse, né? It's emotionally vivid remembering it now. Ou it's emotionally very hard, very tough remembering it now. No sentido de é difícil lembrar disso agora e emocionante. Então, emocionantemente difícil, emocionantemente vívido lembrar disso agora. Então, é só um talvez, de repente eu estou só viajando aqui. Mas enfim, então a gente entendeu essa parte aqui também e agora você sabe o que ele está dizendo nesse trecho desse testemunho, que é um vídeo maior, é óbvio. Eu trouxe aqui um trecho que fizesse sentido para nós aqui, nos dando a oportunidade de aprender mais vocabulários e também continuar nessa melhoria do nosso inglês, que é importante. Vamos ouvir mais uma vez? And I said, that's so bizarre. What led you to ask me that or to tell me that? And he said, it wasn't me. God just wanted me to share that with you. It's emotionally remembering it now. Então, só finalizando e reforçar aqui, e eu disse, isso é tão bizarro, sabe? O que te levou a me perguntar isso ou a me dizer isso? E ele disse, não fui eu. Deus só queria que eu compartilhasse isso com você. É emocionante lembrar disso agora. Então a gente fechou isso aqui e espero que esteja sendo produtivo para você. Olha só, agora a gente vai acompanhar mais uma vez. Não vou colocar o texto aqui. Esse texto eu vou deixar disponível para você baixar aí, depois você estudar por conta própria aí, ajuda muito. Vou deixar também o trecho, não vou deixar o vídeo, vou deixar o áudio, a versão do áudio que a gente utilizou aqui também para você, caso você queira utilizar os dois, tanto o texto quanto o áudio para você estudar. Mas aí depois, se você quiser ver o vídeo, é só você ir no vídeo original, vou deixar o link aqui também na descrição para você acompanhar, ok? Então, assista aí de novo o mesmo trecho que você assistiu no começo deste vídeo e eu tenho certeza que a sua compreensão agora estará muito melhor. Então, assista. I was home alone with my wife that day, and we were crying and praying and confused because it had seemed so clear that God was involved in this process. It was so clear because so many things had happened that had made this work out so perfectly all the way up until this moment. And it caused us to doubt, it caused us to question. And at 4 o'clock in the morning, a message pops up on my computer, and it's from my Facebook feed, and it's from someone who I've never actually met. Didn't say hi, didn't say hello, didn't say heard about your movie. It just said, remember, your job is not to feed the 5,000. It's only to provide the loaves and fish. And I said, that's so bizarre. What led you to ask me that or to tell me that? And he said, it wasn't me. God just wanted me to share that with you. It's emotionally remembering it now. Viu aí? Percebeu que a sua compreensão melhorou muito mais? E eu tenho certeza que você conseguiu acompanhar 100% da situação aí, 100% do que ele está dizendo. E para você se aprofundar mais nisso aí e o que você aprendeu, reter mesmo, massificar aí na sua mente, é a repetição. Se envolver mais com isso aqui, ou dar mais repetição para o seu cérebro, ajuda a fixar o que você aprendeu. E você está aprendendo dentro de contexto, o que é extremamente importante. E aí, fazendo isso, você se envolvendo, estudando o texto, revendo, ouvindo o áudio, revendo tudo aquilo ali, algumas palavras vão começar a se destacar. E aí talvez são palavras que você tem mais dificuldade. E o contexto em si vai te ajudando a aprender mais essas palavras, a você se familiarizar mais com essas palavras. Aí, digamos, por exemplo, igual eu relatei no decorrer do conteúdo, você tem a dificuldade com o verbo to be. Aí chega nessa parte aqui, and we were crying. Aí você, por que we were e não we was? Qual é a diferença de we were e we was? E aí você vai
pesquisar. Aí você vai começar a aprender mais, a dominar o verbo to be, que é uma das coisas que você precisa aprender. E aí o seu inglês vai só melhorando. A propósito, vou deixar o vídeo onde eu cobri todo o verbo to be ali, que vai te ajudar demais. Eu tenho certeza que vai sanar todas as suas dúvidas, ou pelo menos quase todas as suas dúvidas sobre verbo to be, e você vai dar um passo extraordinário quando você resolver essa questão. Então, para a gente finalizar aqui, vou deixar você com o vídeo do verbo to be para você assistir.